Nós vamos falar agora sobre mecanismos de conciliação de diferenças. Os mecanismos de conciliação de diferenças são uma característica distintiva dos mercados elétricos que não existem em outros mercados de commodities. No Brasil, o mecanismo de conciliação de diferenças ele se chama mercado de curto prazo da CCE. Em inglês, você chama mecanismo de conciliação de diferenças de Imbalance Settlement. Nossa programação é essa. Nós vamos falar primeiro por que existem esses mercados, por que existem no setor elétrico e não existem em outros mercados, como é que funcionam mercados baseados em bolsa física de energia e mercados que, como o brasileiro, funcionam com base em contratos. A gente vai dar um exemplo de como é que está estruturado o mercado do Reino Unido e que papel o Imbalance Settlement tem nesse mercado. Depois vamos falar do mercado brasileiro e exemplificar os problemas que nós tivemos durante a crise financeira que começa com a crise hidrológica a partir de 2013 e que esses problemas estiveram centrados estritamente no mercado de curto prazo, onde hoje a gente tem uma inadimplência muito grande, sobretudo devido a ações judiciais, mas também inadimplência pura e simples de falta de pagamento mesmo, que torna o mercado disfuncional. Então vamos lá. Por que existem mercados de diferenças? No mercado normal de commodities, de milho, de trigo, de café, de petróleo, de minério, você ancora todas as transações em estoques. Quem está vendendo no mercado tem um estoque em um armazém certificado e quem está comprando na data de entrega recebe um papel, um título, um valor mobiliário dizendo que ele é o dono desse estoque que está guardado num armazém certificado, segurado, etc. O problema com o setor elétrico é que a eletricidade ela não pode ser estocada. Então as transações elas não podem ser feitas com base em estoques, elas são feitas com base na própria produção de energia elétrica. Então, se você vai comprar 100 sacas de café e a data da entrega é amanhã, você vai ter 100 sacas de café no armazém amanhã em seu nome. Energia elétrica, você compra 100 megawatts-hora, por exemplo, para amanhã, mas se você não consumir esses 100 megawatts-hora, eles não vão ser entregues. Então surge uma diferença entre o valor que foi contratado e o valor que foi consumido, que é uma energia que simplesmente não vai ser entregue. E a mesma coisa se dá pelo vendedor. O vendedor vende 100 megawatts-hora, mas se por qualquer problema ele não pode produzir durante uma parte do dia, ele vai entregar menos do que aquilo que ele vendeu e ele vai estar sujeito a uma diferença que ele vai ter que ajustar, vai ter que pagar no mecanismo de conciliação de diferenças. Como é que funciona esse mecanismo de conciliação de diferenças? Todos os mercados eles têm uma figura que se chama o operador do mercado. No Brasil, o operador do mercado é a CCE, que fica em São Paulo. O operador do mercado, ele registra todos os contratos de compra e venda de energia com base em entrega física de energia. Então, para ter um contrato válido de energia elétrica, é preciso registrar esse contrato no operador do mercado. O operador do mercado também tem ou controla os pontos de medição. Então, todos os geradores eles têm um ponto de medição ligado ao sistema da CCE, que mede em intervalos muito curtos qual foi a produção efetiva daquele gerador, de todos os geradores. E a mesma coisa acontece com os consumidores ou com as distribuidoras. Os pontos de retirada da rede, eles também têm um contador que mede em intervalos curtos qual foi o consumo que foi retirado, qual foi a energia que foi retirada da rede. E, tendo o operador do mercado o registro de todos os contratos e de todas as medições, ele apura as diferenças entre os contratos e a medição para efeito do mecanismo de conciliação de diferenças, que é uma das funções primordiais de um operador do mercado, é contabilizar e, eventualmente, também liquidar as diferenças entre os volumes contratados e os volumes medidos. Os mercados baseados em bolsa de energia física funcionam diferente dos mercados que, como o brasileiro, estão baseados em contratos de longo prazo. Os mercados baseados em bolsa de energia física são os mercados europeus,
e também vários dos mercados norte-americanos e alguns outros mercados ao redor do mundo. Mas o modelo básico, é o primeiro que se estruturou e que serviu de exemplo para os demais, é o mercado britânico. Então, como é que funcionam esses mercados? Você tem um leilão, são mercados baseados em leilões de energia física de curto prazo. Então, você tem um mercado que é chamado de mercado diário, em que a cada dia se faz um leilão em que todos os geradores oferecem as suas possibilidades de geração para o dia seguinte e todos os consumidores eles fazem lances de quanto eles estão dispostos a comprar para o dia seguinte. Esses lances de venda e de compra, eles são feitos em intervalos normalmente horários ou até menores, meia hora, 15 minutos, dependendo do mercado. Pelo encontro da oferta e da demanda a cada intervalo de mercado, de meia hora ou menos, se determina tanto quem vai gerar e quanto, como quem vai consumir e quanto. Depois desse mercado do dia seguinte, também rodam mercados intradiários. Os mercados intradiários permitem aos agentes ajustarem as suas posições de contrato de acordo com informações que venham surgindo ao longo do dia. Por exemplo, os consumidores podem refinar as suas previsões de consumo e os geradores podem refinar suas previsões de geração com base, por exemplo, numa previsão de indisponibilidade de equipamentos. Em tempo real, é sempre o operador do sistema que é obrigado, que tem a função de ajustar exatamente a geração à carga. Então ele faz solicitações aos agentes de geração, sobretudo, mas em alguns casos também a consumidores, para que aumentem ou diminuem os volumes gerados ou consumidos de forma a igualar em tempo real geração e carga. Então, esses mercados baseados em bolsa física, eles são desenhados de uma forma que o volume de diferença seja o menor possível, porque justamente a ideia é que o mercado diga quanto cada gerador vai gerar em tempo real com maior precisão possível, e a ideia é que o operador do sistema faça apenas pequenos ajustes que são decorrentes de erros de previsão dos agentes e de fatores não esperados. Já nos mercados baseados em contratos de longo prazo, como que o exemplo mais antigo é o Chile, ainda da década de 80, mas o Brasil também é um exemplo, os contratos são contratos longos, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 30 anos, no caso brasileiro, para energia nova de hidroelétricas. Esses contratos são contratos de longo prazo, mas que prevêem uma geração média, uma geração que é contabilizada, mas que não é modulada. O contrato não especifica quanto vai ser gerado a cada dia da semana dos 30 anos do contrato. Isso, na verdade, no modelo baseado em contratos de longo prazo como o brasileiro, isso é função do operador do sistema. É o operador do sistema que mês a mês, semana a semana, dia a dia, determina aos agentes quanto eles vão gerar e os agentes simplesmente obedecem a isso. Então, nesse caso, como os contratos são contratos muito longos, que não prevêem a modulação da geração, o volume de diferenças tende a ser muito grande, porque um contrato de 30 anos, em tempo real, pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer uma seca, o consumo pode diminuir, pode crescer. Então, aquele contrato, eventualmente, ele não vai ser fisicamente, não vai corresponder a uma entrega física de energia. E esse descasamento vai gerar diferenças que vão ser contabilizadas no mecanismo de conciliação de diferenças. Bom, no caso do Reino Unido, como é que funciona, como é que está estruturado o mercado? Como falei antes, nesses mercados baseados em bolsa física, o mercado é desenhado para que os agentes sejam fortemente induzidos a preverem com a maior precisão possível sua geração e consumo. E qual é a lógica? Por que os agentes obedecem? Qual é o incentivo econômico que leva os agentes a tentarem, a montarem equipes e montarem estratégias para minimizar as diferenças e aumentarem a precisão da previsão de consumo e geração? O mecanismo é simples. No mercado britânico, quem gera uma diferença paga o custo da diferença. Se um agente
errou por qualquer razão, mas por uma razão que esteja sobre a sua gestão, a sua geração, o seu consumo, isso vai gerar um custo para o operador do sistema. O operador do sistema vai ter que pagar um gerador para gerar mais ou gerar menos do que ele estava programado, ou eventualmente até chamar um novo gerador mais caro a gerar. E esse custo mais caro do que o normal, ele vai ser arcado por quem gerou a diferença. Então, por exemplo, se um consumidor ele estava contratado, ele tem um contrato em que ele consumiria 100, mas ele consome 90, ele vai ser penalizado, ele vai pagar por esses 10 que ele contratou e não consumiu. O que quer dizer pagar? O operador do sistema ele vai acionar um recurso, esse recurso vai custar dinheiro, e o operador do mercado vai fazer uma conta contábil, né? Quanto custou para o operador do sistema fazer o balanço do sistema, e esse balanço sempre são as diferenças entre os montantes contratados e os realizados. Então ele vê quantos megawatts hora houve de desvio e quanto custaram. Divide um pelo outro, você tem o custo da diferença. Esse custo da diferença ele é arcado por quem incorreu em uma diferença. Logo, é muito ruim você ter diferenças e isso justifica que todas as empresas que operam no mercado atacadista tentem prever com maior precisão possível a geração e o consumo. No caso português, funciona de uma forma mais ou menos semelhante, estivemos lá há pouco tempo, e o número mágico, óbvio que isso varia muito, mas uma média esperada das diferenças é 10 euros por megawatt-hora, não é barato. Quem está exposto à diferença tende a pagar ou a receber pela energia, tende a pagar 10 euros a mais do que quem está contratado de véspera, e quem gera tende a receber 10 euros a menos. Então, naturalmente, todo agente foge, tanto quanto possível, de ter diferenças. No caso dos mercados, no caso brasileiro e no caso chileno, né, lá dos anos 80, são mercados baseados em contratos de prazos mais longos e não há penalização nenhuma para um agente apresentar diferenças. No caso chileno, os geradores vendiam para as distribuidoras em contratos de longo prazo, indexados a um preço esperado, preço marginal esperado de médio e longo prazo, mas eles não tinham controle sobre a sua geração. Mais ou menos parecido com o que acontece no Brasil. O operador do sistema despacha o sistema. E aí tinha um mercado de diferenças, onde os agentes de geração, era apenas para os agentes de geração, compravam uns dos outros as diferenças entre os volumes contratados e os volumes gerados ao custo marginal de curto prazo. Então o Brasil funciona mais ou menos da mesma maneira. Você tem grandes volumes de diferenças que são liquidados a um preço marginal sem nenhuma penalização. No caso do Chile, originalmente eram apenas geradores que podiam transacionar nesse mercado de diferenças. Depois, numa crise hidrológica, esse tipo de mercado sempre dá problema em crises hidrológicas. Numa crise hidrológica, os geradores se recusaram a vender ao custo de médio prazo, o que obrigou o governo a permitir o acesso ao mercado de curto prazo também aos distribuidores que passaram a correr o risco do preço de curto prazo. Então, aqui no Brasil, você pode ter um agente que tem uma diferença, que ele, por exemplo, gera sem contrato, e isso vai gerar uma diferença que um outro agente vai estar exposto. Então, um agente pode ter um comportamento de contratação, voluntário ou involuntário, que vai gerar uma diferença que vai ser arcada por outros agentes. Isso é o que gerou a judicialização do setor. Os agentes na justiça disseram, bom, eu estou tendo contas aqui na crise hidrológica, contas multimilionárias, enormes, e por decisões que não foram minhas, e eu questiono e os juízes deram decisões liminares. Bom, aqui só para colocar uns números nisso que eu estou falando, aqui temos o período entre 2009 e 2014, e nós temos nesse gráfico, nessa linha verde, o volume médio, numa média móvel de 12 meses,
de quanto de energia está sendo transacionada no mercado de curto prazo, ou seja, no mecanismo de conciliação de diferenças brasileiro. Então você vai ver que numa média de um período de um ano, sempre tem algo como 9 a 14, às vezes um pouco mais de 14% de toda a geração sendo liquidada no mecanismo de conciliação de diferenças. É um volume expressivo. É um volume expressivo apenas se os preços de curto prazo forem muito elevados. Se os preços forem baixos, isso aí não é um volume que cause grande problema para o mercado. Mas num período como o que aconteceu a partir de 2013, final de 2012, 2013, em que os preços de curto prazo sobem, os volumes que são liquidados no mercado de curto prazo crescem muito. Essa segunda linha vermelha, cujo eixo, para ser lido, o eixo Y é o eixo da direita, ela mostra o preço médio num período de 12 meses. Então você vê que até 2012, os preços médios eram bastante baixos, na casa de menos de R$100 na maior parte do tempo. Só no final de 2012 é que a média em 12 meses ela ultrapassa os R$100 em função justamente que a crise começa no final de 2012. E esse preço vai subindo até que ele atinge, no ano de 2014, R$700 por megawatt-hora. Cerca de R$700 por megawatt-hora. Então você tem, lá em 2014, um volume grande de diferenças a um preço médio muito, muito alto. Então esses 14% da geração a R$700, eles significam um volume financeiro que já é comparável com o valor dos contratos, que na época seria alguma coisa como R$140, R$150, seria um preço médio de contrato razoável. Como você tem 15% a 700, alguma coisa como umas 5 vezes o preço dos contratos longos, esses 15% são um valor muito elevado para os agentes. Aqui então o mercado está contratado de uma forma tal que sempre vai haver um alto volume de transações de curto prazo quando os preços subirem. Aqui tem uma outra visão dessa mesma história, né, que é uma estimativa do custo total da energia no curto prazo. Essa primeira coluna entre 2009 e 2014 são dados da CCE, do Infomercado. Aí tem o PLD que está implícito nas liquidações anual. Então você vê que em 2009, 2010, 2011 o PLD médio anual é muito baixo. 2012 já é maior em função da alta nos últimos meses do ano. 2013 é bem maior e 2014 o preço é muito elevado, né? Aqui você tem a energia que foi comercializada no mercado de curto prazo da CCE, que é o nosso mecanismo de conciliação de diferenças. Em megawatt médio, isso é físico. Então você vê que tinha nesse período, entre 5.700 megawatts médios em 2009 até quase 9.000 megawatts médios em 2014. É muita energia, né? Pois bem, a contabilização da CCE, o principal item, mas não o único, ele é o mercado de curto prazo, o mecanismo de conciliação de diferenças. E na hora que você olha o volume transacionado, contabilizado nos anos, você vai ver que o volume não era muito elevado nos primeiros anos. O maior volume até 2011 foi o valor de 2010, 5 bi em um ano, não é muito elevado. Mas isso passa a subir em 2012, em 2013 e 2014. Em 2014 você tem uma contabilização que é maior do que todos os anos anteriores, somados. Um outro custo de curto prazo que o sistema está exposto são os custos variáveis das termoelétricas contratadas por disponibilidades. Esse valor ele é contabilizado pela CCE, embora seja liquidado bilateralmente entre distribuidoras e geradores térmicos. Mas aqui você vê um pouco da mesma história. Os valores sobem exponencialmente durante a crise hidrológica. Em 2013 você tem uma alta pronunciada já, mais de 9 bi de custos variáveis, isso é combustível, né, para termoelétricas. Em 2014 você tem mais de 17 bi. Somando a contabilização e os custos variáveis, você tem uma proxy para um custo total de curto prazo do sistema. Então você vê que em 2013 foram 25 bi de custos de curto prazo, que tem que ser honrados em prazos muito curtos. 25 bi é mais do que o custo de curto prazo de 2009, 2010, 2011, 2012 somado. E o de 2014, 60 bi, é mais do que todos os 5 anos anteriores somado.
Então você vê no gráfico à direita que você tem uma exponencial, os custos totais de curto prazo do sistema, de acordo com esse indicador elaborado pelo GESEL, eles sobem exponencialmente e isso deu a crise hidrológica, a crise financeira do mercado de energia. Bom, recapitulando, os mecanismos de conciliação de diferenças, eles são uma característica única dos mercados elétricos. Todos os mercados elétricos têm mecanismos de conciliação de diferenças. E isso decorre do fato de que a energia elétrica ela não pode ser estocada e, portanto, ela tem que ser consumida exatamente ao mesmo tempo em que ela é gerada. Não há estoques, né? Isso gera uma estruturação de mercado distinta, com o problema das diferenças que tem que sempre ser resolvido. No caso dos mercados baseados em bolsas de energia, com venda de curto prazo de energia física por parte dos geradores, os mercados eles tendem a ser estruturados de forma que os agentes sejam levados a minimizar as diferenças entre os volumes contratados e realizados. O mercado é estruturado, os incentivos econômicos são na direção de que os leilões, de que o mercado físico seja o mais possível aderente à operação real do sistema. Já nos modelos baseados em mercados, a gente citou aqui o exemplo do Chile e do Brasil, não funcionam assim. São baseados em contratos de longo prazo, esses contratos não prevêem modulação alguma e quem é responsável por modular em tempo real a geração dos geradores é o operador do sistema que faz um despacho centralizado. Nesses modelos você tem, naturalmente, um volume de diferenças muito maiores. Os contratos não prevêem a modulação e a modulação ela tem que haver. Isso gera, no caso dos sistemas hídricos, um risco que tem que ser muito bem endereçado pela estruturação do mercado, porque você sempre está contabilizando volumes de diferença grandes, no mínimo eles vão ser grandes, e num momento de crise financeira, de crise hidrológica, esses volumes grandes de energia vão ser valorados a um preço de curto prazo muito elevado. Se o sistema não estiver preparado para isso, isso pode gerar, como gerou no Brasil, como gerou no Chile no passado também, isso pode gerar uma crise financeira e obrigar a reestruturar o mercado para lidar com esse problema.